Isto é Portugal. Nos últimos anos, o país passou por mudanças significativas na estrutura de sua economia por se tornar um dos destinos mais populares para trabalhadores remotos, geralmente vindos de países de alta renda do mundo. Praias, cultura vibrante, boa internet e custo acessível atraíram nômades digitais para Portugal, reconhecidos pelo governo após o visto, lançado em 2022. O novo padrão migratório está gerando benefícios econômicos, elevando gastos domésticos e estimulando investimentos em negócios locais. Cafés, espaços de coworking e o setor de turismo prosperaram, especialmente em Lisboa, criando novos empregos e revigorando uma economia nacional que ficou atrás de todas as outras nações da Europa Ocidental, desde que foi resgatada da insolvência pelo Fundo Monetário Internacional. Os nômades digitais fazem parte da estratégia de Portugal para atrair startups de tecnologia e investimento estrangeiro, buscando impulsionar o crescimento econômico na era digital. Mas o fluxo constante de nômades digitais não veio sem consequências negativas. Moradores locais sofreram grandes aumentos em preços de casas e aluguéis nos últimos anos, devido ao mercado de aluguel de curto prazo para pessoas entre turistas e imigrantes qualificados. Alguns moradores estão sendo expulsos da cidade, sem conseguir competir com o poder de compra dos nômades digitais, o que em certos casos gera agitação civil, pois o português médio não vê benefícios claros em adaptar a economia para esses migrantes, mesmo com a imagem moderna dos nômades digitais. Quais fatores impulsionaram o aumento dos nômades digitais? E qual o impacto do nomadismo digital na economia de Portugal? E, finalmente, como isso se encaixa na trajetória econômica mais ampla de Portugal? Após isso, podemos incluir Portugal no ranking do Economics Explained. Para entender completamente a transformação econômica de Portugal dos últimos anos, primeiro precisamos de um pouco de contexto. Os últimos anos testemunharam a rápida normalização do trabalho remoto. Lockdowns e distanciamento social na pandemia do Covid-19 desafiaram o modelo tradicional de trabalho em escritório, forçando grande mudança globalmente nos serviços baseados em conhecimento. Consequentemente, o trabalho em casa foi incorporado às nossas economias, com algumas estimativas projetando que isso acelerou a tendência pré-existente de trabalho remoto em até 40 anos, em alguns países desenvolvidos, como os Estados Unidos. Graduados da Europa, Américas e Ásia trabalham em média 1,1 dia por semana em casa. Apesar de não parecer à primeira vista, a pouca variação entre países mostra como o trabalho remoto se tornou globalmente aceito e difundido. O crescimento dos nômades digitais mostra que trabalho remoto não é só trabalhar de casa. Definidos por suas habilidades profissionais, habilitadas pela tecnologia e independência geográfica, eles são uma população inerentemente difícil de gerar estatísticas robustas. Por isso, não existem estimativas concretas sobre o tamanho total dessa população no mundo. Com 17,3 milhões de nômades digitais nos Estados Unidos da América, sabemos que essa população é globalmente significativa, superando 64% dos países. O estilo de vida de viagens cada vez mais romantizado, frequentemente retratado em posts ensolarados no Instagram e em blogs de viagem aventureiros, é obviamente um fator significativo por trás do aumento dos nômades digitais. No entanto, por trás do fascínio boêmio pela aventura, existe uma motivação mais pragmática para trabalhar remotamente que pode ser totalmente compreendida em termos econômicos por meio de um conceito chamado geoarbitragem. Isso é definido pelo processo de ganhar uma renda em uma moeda forte e gastar essa renda em uma região com um custo de vida mais baixo para maximizar o poder de compra. Esse fenômeno pode ser explicado usando a ferramenta mais saborosa dos economistas, o índice Big Mac. Nos Estados Unidos da América, um Big Mac custa 5,69 dólares. Na África do Sul, sai por 51,9 rands. Se você tem 6 dólares e está com muita fome nos Estados Unidos da América, pode comprar um Big Mac. Mas, se trocarmos nossos 6 dólares por rands na cotação de 1 dólar para 19 rands, então teremos 114 rands. Magicamente, temos dinheiro suficiente para comprar 2 Big Macs na África do Sul. Esse exemplo mostra como o custo de vida pode variar significativamente entre os países. Macroeconomistas não usam o índice Big Mac, mas sim a paridade do poder de compra, que ajusta estatísticas econômicas conforme o custo de itens na moeda local. O índice Big Mac é, na verdade, apenas uma maneira muito simples e fácil de entender os ajustes de paridade do poder de compra.
Um nômade digital pode aproveitar bem essas diferenças. Eles podem aumentar o poder de compra, morando em um país barato e recebendo de um país caro. Isso assume que as barreiras para viajar entre esses países são baixas, o que de fato diminuiu nos últimos anos, pois as nações competem para atraí-los e seu poder de consumo. 54 países agora oferecem algum tipo de visto para nômades digitais, criado como uma maneira fácil de viver e trabalhar em um país estrangeiro por um período prolongado, sem a necessidade de obter residência permanente. Portugal compete para atrair e reter nômades digitais, tendo lançado seu visto digital em 2022. Com localização costeira na Europa Ocidental e custo de vida baixo, Portugal atrai nômades digitais que buscam proximidade com fusos horários de empregadores ou clientes. O custo de vida em Lisboa é 44% menor do que em Londres e 58% menor que em Nova York, mostrando benefícios financeiros claros. A presença de 16 mil nômades digitais em Lisboa e grandes comunidades em outras cidades mostra a força desses fatores de atração. Isso é ótimo para nômades digitais aproveitarem o sol europeu. Mas o que Portugal ganha? O impacto imediato dos nômades digitais é o crescimento pela demanda. Devido à alta propensão a consumir, suas rendas mais altas são gastas em bens e serviços locais em Portugal, como necessidades básicas, lazer e acomodação. Isso aumenta a renda dos negócios, impulsiona o emprego e eleva o padrão de vida. A presença dos nômades digitais tem estimulado investimentos empresariais. Turismo, coworkings, infraestrutura digital e aluguéis de curto prazo cresceram rapidamente nos últimos anos, e os nômades digitais estão tornando a economia portuguesa mais preparada para avanços tecnológicos do século XXI. Tudo isso parece ótimo, mas tem um porém. O principal problema para Portugal com os nômades digitais é o aumento do custo de vida devido à maior demanda por bens e serviços. Em certas regiões, os salários locais não competem mais com a renda dos nômades digitais, gerando uma economia dual no mercado de aluguel. Moradores locais foram excluídos de suas cidades pelos preços, especialmente em Lisboa, onde o valor das casas subiu em 50% de 2019 a 2023. A relação entre preço das casas e renda em Portugal cresceu rapidamente, desde 2015, ficando atrás apenas da Nova Zelândia e República Tcheca entre os países analisados. Isso evidencia um antigo problema de acesso à casa própria em Portugal, amplamente atribuído ao boom do aluguel de curto prazo causado por investidores do visto Gold e empresas como a Airbnb. E embora os nômades digitais talvez não sejam responsáveis pelo início do aumento dos preços inacessíveis das casas em Portugal, que antecedeu o surgimento do visto para nômades digitais, a presença constante deles só aumentou a demanda por aluguéis de curto prazo, restringindo ainda mais a oferta de moradias de longo prazo para os residentes locais, o que elevou ainda mais os preços. Diante disso, uma reforma repentina nas políticas tornou a posição estratégica dos nômades digitais, aos olhos do governo português, menos clara. Devido à preocupação com moradia acessível para portugueses, o novo governo impôs restrições à imigração de alta renda. Apesar de ainda não afetarem nômades digitais diretamente, eles agora enfrentam situação incerta. Por exemplo, o programa Golden Visa, que foi introduzido pela primeira vez em 2012, durante a crise financeira de Portugal e o subsequente resgate, não aceita mais transferências de capital e investimentos imobiliários como opções elegíveis para a obtenção de vistos e eventual cidadania. O regime fiscal de residência não habitual está acabando, mas o visto para nômades digitais deve continuar. O que podemos ter certeza, no entanto, é que a população de nômades digitais faz parte de uma tendência mais ampla em direção a Portugal, pelo menos tentando se tornar uma economia digitalmente avançada, adequada para o século XXI. Após a Covid-19, empregos não digitais caíram bastante e os digitais cresceram mais rápido que no resto da zona do euro. Essa força de trabalho, cada vez mais digital, juntamente com uma população de jovens adultos em idade ativa cada vez mais bem educada, está justificando mais investimentos em infraestrutura digital. A digitalização também tem sido impulsionada pela posição geográfica vantajosa de Portugal, sendo o ponto mais próximo da Europa, tanto da América do Norte quanto da América do Sul, o que tem incentivado o aumento do investimento estrangeiro em infraestrutura de cabos submarinos, já que corporações multinacionais utilizam Portugal como um portal digital entre os continentes. Isso está gerando enormes benefícios indiretos para
para Portugal, já que empresas estão correndo para construir data centers de alta capacidade no país para aproveitar a baixa latência e a alta largura de banda que o acesso rápido aos cabos submarinos permite. E à medida que o setor de inteligência artificial cresce e as empresas globais de tecnologia, sedentas por poder de processamento de dados, continuam a expandir sua posição dominante na economia mundial, Portugal está se preparando para aproveitar as oportunidades da era digital. Isso se evidencia pelo investimento de 4,2 bilhões de dólares americanos no campus de data center na Cidade da Ciência, feito pelo fundo Davidson Kempner e pela Pioneer Point Partners. Esse é o maior investimento estrangeiro direto em Portugal nas últimas décadas. Com a construção em andamento, o data center deve gerar 1.200 empregos qualificados. Mas vamos com calma. Apesar do avanço rápido da transformação digital, Portugal ainda ocupa a posição mediana na Europa como economia e sociedade digital, devido à lenta implementação do 5G. O avanço da infraestrutura digital e o investimento estrangeiro em tecnologia tornam os nômades digitais estrategicamente relevantes em Portugal, reforçando o país como polo digital global. Agora, é hora de incluir Portugal no ranking do Economics Explain. Portugal tem produto interno bruto de 255 bilhões, sendo a 47ª maior economia mundial e recebe nota 6 de 10. Com população de 10,4 milhões, o país tem 24.515 dólares, cerca do dobro da média global, mas só 2/3 da média da União Europeia. Ainda assim, a economia recebe nota 7 de 10. Estabilidade e confiança não são ótimas nem terríveis. O país se beneficia por integrar a União Europeia e usar o euro, mas enfrenta alta dívida nacional e pouca diversidade industrial. Apesar disso, recebe nota 7. O crescimento segue fraco. Com crises globais e pandemia, o país ficou mais de 10 anos sem crescer, mas também não regrediu, por isso, recebe nota 3 de 10. Por fim, indústria. O país tem economia e serviços avançados, mas nada de destaque mundial. Pode criar seu setor de tecnologia ao atrair trabalhadores e investimentos estrangeiros, mas isso ainda é incerto. Por enquanto, nota 6 de 10. No total, isso dá a Portugal uma média de 5,8 de 10, colocando o país aqui embaixo no ranking.